de hoje, conforme eu falei, para mim é uma aula muito especial e por vários motivos. Logo que eu me formei homeopata, vai fazer exatos 20 anos agora, final do ano, eu sempre falava que eu ia atender qualquer coisa menos câncer. E eu tenho o hábito de fazer combinados com o Papai do Céu. Então eu falava com ele, me manda qualquer doença, mas não me manda câncer. Me manda qualquer doença. E aí o que aconteceu? Só um minutinho, gente, que eu vou só ouvir a Neide aqui. Agora ela tá chegando. Então, na nossa vida, eu amo essa profissão, porque as pessoas que chegam até nós são pessoas que eu falo que têm dois objetivos. Sempre as pessoas que chegam até nós são pessoas que nós já estamos prontos para auxiliá-las de alguma forma. Ou nós já vivenciamos aquilo, ou nós já tivemos experiências na família, ou até nós mesmos. Por isso eu friso sempre para minhas mentoradas, minhas alunas. Nós só conseguimos gerar no outro a transformação que nós já conseguimos gerar em nós. E as pessoas que chegam até nós, elas sempre trazem alguma lição, algum aprendizado. Por isso eu amo essa profissão, porque eu já vi e eu já fui assim no início, né? Esse caso eu não aguento, eu não consigo lidar com essa pessoa, eu não consigo lidar com aquilo. Quando nós mudamos a nossa percepção e falamos o que essa pessoa veio nos ensinar, ela veio nos ensinar algo sobre nós que nós ainda não conseguimos descobrir em nós. E assim foi o meu caso, né, com o câncer. Como eu já citei várias vezes, eu fiz durante muitos anos atendimentos voluntários e um belo dia eu fui chamada para ser voluntária numa ONG. Só que como E agora? Agora eu tô te ouvindo, agora eu tô feliz, tô ouvindo todo mundo. Ótimo, é assim que eu gosto. Eu gosto de ouvir todo mundo e ver todo mundo. Agora clica no microfone para não aparecer o áudio enquanto ela está falando, porque senão qualquer coisa que você falar vai interferir. Valeu, beijo. Então, agora... Clica na tela e vai aparecer o microfone e você... Isso. Ela já mutou. Então, vamos lá. E aí eu estava falando, né, que a nossa profissão, ela nos ensina e nos permite transformar vidas. E a nossa também. E quando eu fui convidada para ser primeiramente voluntária nessa ONG, eu sabia que essa ONG atendia pacientes oncológicos e doentes crônicos. Então, como eu sempre falava com o Papai do Céu, me manda qualquer doença, mas eu nunca quero trabalhar com câncer. E eu achava que eu estava certa, que era opção, nós temos livre-arbítrio, porque nós sempre justificamos as nossas escolhas, né? Mas de jeito que nós só queremos afirmá-las. E eu falei que eu seria voluntária, mas que eu iria atender somente crônicos. E aí o que acontece? Eu mal comecei a atender nessa ONG, eles me deram 2 casos de câncer
Câncer leve, né, que eu considero leve, que não foi muito complicado tratar, e os resultados foram maravilhosos, e mais um. E eu já tinha falado com eles que eu não queria, e eu falava com o Papai do Céu, e resumindo, até que eu falei que eu mudei a pergunta, é aquilo que eu falei no início. Quando nós mudamos as perguntas de nossa vida, nós começamos a ter respostas que nos transformam. E eu falei, Deus, o que é para eu aprender? Porque eu sempre te pedi para não mandar pessoas com câncer para mim. E tá chegando só pessoas assim. E eu senti em meu coração que eu precisava me perceber melhor. E foi aí que eu decidi estudar muito cada pessoa, cada emoção, cada ser que eu estava atendendo. Só que eu me via ali. Eu via características emocionais. Eu tinha perdido meu pai com câncer. E eu descobri que eu não queria atender por isso. E eu não queria enxergar. Foi muito difícil para mim querer enxergar que até aquelas características que eu estudava, que o meu pai tinha também, porque ele era meu ídolo. A gente não quer descobrir que o nosso ídolo é falho. E aí, e que muito menos nós somos falhos, né? Nós queremos sempre estarmos num patamar acima de perfeição e que os nossos ídolos, pais, seja quem for, mãe, um chefe, a gente quer que ele esteja nesse patamar. Mas só quando eu comecei a reconhecer isso e eu comecei nas famílias, a reconhecer que as características emocionais e mentais, elas continuam nas famílias, nos entes desse doente de câncer. E eu comecei a aprofundar meus estudos. E acabou que quanto mais resultado, quanto mais eu estudava, eu comecei a ouvir cada dia mais dessas pessoas, né, que elas traziam a resposta dos médicos. Ah, o meu médico falou que não sabe como isso aconteceu, mas o tumor reduziu. Ah, ele não sabe como isso aconteceu, o tumor sumiu. Eu vou apresentar, eu já apresentei alguns estudos de caso para vocês, né, com exames comprovando. E eu cada dia mais passei a ouvir o seguinte desses pacientes. O meu médico falou que quando ele não sabe explicar o que houve, mas houve a cura. Então, eles chamam de sorte, uns chamam de milagre. Mas esse é um milagre do olhar o ser no todo, de não cuidar somente daquele sintoma físico, mas também do sintoma emocional e cuidar ainda das famílias desses pacientes, porque ali nós já vamos estar tratando uma possível ocorrência de câncer na família. Essa foi uma das fases. E eu trabalhei alguns anos, depois fui funcionária por alguns anos desse lugar, saí de lá, continuei atendendo casos de câncer. E aí, há um ano e meio atrás, mais ou menos, uma pessoa que eu estava atendendo, ela desistiu. Ela falou, eu quero ser sincera com você. Eu estou aqui tratando porque a minha filha mandou, mas eu não quero me tratar. E eu me senti muito mal, eu me senti derrotada. E foi mais um grande momento de aprendizado para mim. Porque eu aprendi que não era eu que tinha que querer, era o paciente. E foi muito duro de aceitar isso. E nessa época, novamente, eu falei com o Papai do Céu, eu não vou mais atender casos assim. Só que dentro de mim, vocês já devem ter ouvido falar, eu sinto o chamado em meu coração. E mais uma vez, isso veio acontecer. Anteontem, eu acabei um atendimento, eu acabei um atendimento e eu converso o tempo inteiro com o Papai do Céu. Ele me inspira, ele me guia, ele me orienta. E eu senti, era um paciente oncológico, e eu tava, não sei se eu pego, se eu não pego, porque eu falei que eu não ia pegar de novo, e eu senti em meu coração, sabe, que esse é o meu chamado, essa é a minha missão, porque
Não que eu esteja querendo me gabar, mas quando a gente estudou muito, aprofundou nas emoções e que a gente consegue guiar aquele paciente, os resultados vêm muito rápido. E são resultados incríveis. E nessa hora eu senti em meu coração que estava na hora de eu começar a passar esse aprendizado que eu adquiri durante todos esses anos, né, relacionado ao tratamento do câncer dentro da medicina integrativa. E hoje eu quero fazer uma aula com vocês, mas não uma aula aonde eu vou só falar, 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 falar e falar. Mas eu quero e peço, né, já pedi a Papai do Céu aqui antes da gente começar, que seja um momento onde nós, juntos, vamos expandir a nossa consciência, vamos expandir o nosso entendimento de nós mesmos e do outro. E começarmos a olhar o outro com um olhar bem diferente do que é costume de nós humanos. Topam ir nessa jornada agora aqui comigo? Então, nós vamos iniciar aqui agora, tá? A primeira pergunta, alguém já nessa introdução de alguma coisa que eu falei, quer fazer alguma pergunta? Tô abrindo aqui, vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Então, conforme eu falei com vocês, né? Qual é o objetivo dessa aula de hoje? O objetivo dessa aula de hoje é conseguir identificar as emoções que têm relação com o câncer em nós e nas outras pessoas. E quando eu digo as outras pessoas, não somente pacientes, nos nossos familiares, nos nossos amigos, nas pessoas que a gente trabalha com eles. Conseguir identificar o câncer energético antes que ele se manifeste e ter autonomia e segurança para fazer o atendimento desses pacientes. Esse é o nosso principal objetivo. E hoje, quem conseguir identificar e no final da aula, né, me der uma definição bacana do que levou da aula, do que aprendeu, do que descobriu de diferente, vou fazer igual, acho que foi na penúltima aula. Eu vou sortear 1 hora de mentoria comigo individual. A pessoa vai poder trazer um caso e eu vou orientá-lo, tá? Ou algum parente, ou algum amigo, ou alguém que conhece, que tenha câncer, que eu vou orientar. Deixa eu interromper aqui, que eu quero abrir uma outra abinha aqui. Peraí. Vamos lá. Vocês já observaram que essas perguntas são muito comuns? O que é o câncer? Será que o câncer ele é proveniente somente de um fator genético ou de risco? Ele tem o mesmo significado em todas as partes do corpo? Como detectar o câncer energético e fazer o tratamento de prevenção com homeopatia? É isso que nós vamos aprender aqui hoje. E
eu quero pedir a vocês a palavra câncer. Ela dá muito. Eu tinha muito medo dessa palavra. E vocês, quando ouvem essa palavra, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Eu vou pedir que vocês que falem, que pode abrir o microfone ou colocar no chat para mim, aqui no chat. Eu escuto, remete à minha mãe. Minha mãe teve câncer de laringe aos 46 anos. E aí ela perdeu a laringe e as cordas vocais. Ela tinha cisto nas cordas vocais. E aí ela fez a cirurgia de um dos lados. E aí teria que passar um mês e fazer do outro. Fumava muito. Mas quando ela fez a cirurgia, ela tinha que ficar 8 dias sem emitir sons. Ela começou a falar antes dos 8 dias, né? E decidiu, já que eu estou falando, eu não vou fazer a cirurgia do outro lado. E aí isso resultou, não me lembro se foi no mesmo ano ou anos depois, no câncer, onde tinha esse cisto, por ela fumar demais, virou câncer. Será que o câncer é só por causa de fumar? Não. E aí também tirou a laringe, cordas vocais e ficou traqueostomizado, né, para o resto da vida. Mas com certeza tem outras emoções, com certeza, não tem nem dúvida. E muito obrigada, Simone, por compartilhar com a gente a sua experiência. Tá? Alguém mais quer falar? Eu gostaria que vocês falassem, ou com uma palavra só, quando ouvem essa palavra, né? Eu vejo Qual é? muita O que você tristeza, né? sente? Principalmente dos As familiares, pessoas assim. sentem muito medo, né, Renata, quando se fala em câncer. Muito. Por isso até, tá, que eu compartilhei. Aqui, ó, a Clarice, ela colocou, lembro de morte, já perdi pessoas queridas, né? A Kate colocou, me remete à perda, também por perder minha mãe. Então, ela é uma palavra, eu até gostaria que vocês observassem bem a imagem que eu coloquei aqui, que ela é uma palavra que nos remete à perda, à dor, a medo, né? Eu, nessa minha descoberta, quando o Papai do Céu falou comigo, vai lá, você tem coisa que aprender, você vai atender pessoas com câncer, porque você tem o que aprender com isso. E uma das coisas que eu descobri é que eu tinha medo de atender tantas pessoas com câncer e ter câncer, porque eu ia estar convivendo com aquilo. Eu descobri que eu trazia comigo um medo do meu pai, que ele, quando ele teve, ele tomou pavor do nome câncer, ele tinha medo de falar a palavra, que eu tinha esse medo. E eu descobri que eu tinha medo de descobrir como, né, o nosso paciente, de alguma forma, ele é o nosso espelho. Eu tinha medo de descobrir que eu tinha as emoções, porque nós ainda somos muito carregados do conceito de certo e errado. Continuando, eu quero que vocês olhem bem essas imagens, mas sem o conceito de certo e errado, de temer errar, de temer falar besteira. Simplesmente pega cada imagem e só observa.
no nosso dia a dia, a gente convive com algum tipo de emoção que você possa estar vendo aqui? Total. Com certeza. E eu quero pedir a vocês quais os tipos de emoções que vocês verem, estão vendo aqui. Acho que raiva, manipulação, coração ferido, discussão, uma pessoa que se acha o centro do universo. A outra eu não sei, essa mulher com espelho eu não sei identificar. E que está sentada eu também não sei identificar. A que está sentada me parece ser triste, né? Oi? A que está sentadinha ali parece que triste. Está sentada com umas coisas em volta, assim. Cheio de minhoca Não na sei cabeça, se é. né? Não sei se Isso. Eu quero que vocês aguçem a percepção. Não existe certo e errado aqui. Essa de baixo aqui do canto, uma pessoa verborrágica, meio que intimidando a outra, né? ele seria o quê? Uma pessoa vaidosa, narcísica, talvez? Pode ser. Também. Vamos ver o que tem no Ditador. chat. Egocêntrico. Aqui, ó, no chat aqui. Claro, egocentrismo, manipulação, discórdia, confusão mental. Vocês veem mais alguma coisa que vocês querem falar? Podem colocar no chat, falar, ligar o microfone e falar. Aquela da marionete ali, né? Manipulação, né? Submissão, né? Pois então, eu trouxe aqui que quando nós ouvimos a palavra câncer, muitas vezes é muito comum na maioria da população, porque nós somos treinados para isso. A gente já pensar, tem alguém na família que teve, a pessoa teve isso que alguém teve, a pessoa, ela comeu errado. Lógico, isso é importante, uma boa alimentação, mas é importante uma harmonia, é importante um equilíbrio, né? Ou a pessoa bebeu demais, ou a pessoa fumou demais, ou a pessoa usou tinta de cabelo demais, ou a pessoa colocou silicone. Sempre nós justificamos tudo que acontece com o externo. Porque, em certo ponto, o externo eles nos geram um conforto, né? Se eu adoeci por causa da tinta no cabelo, eu não preciso fazer nada. Foi a tinta no cabelo, não foi eu. E por isso, eu trouxe essa representação de algumas emoções que estão diretamente ligadas ao câncer, tá? Que é, igual vocês falaram aí, o narcisismo, exigência, irritação, autoritarismo, submissão, né? Egocentrismo, pessoas duras com o outro. Essa é uma característica muito comum no paciente de câncer. Só que será que a pessoa ela é narcisista, ela é exigente, ela é egocêntrica, ela é autoritária? Porque ela fala, eu quero ser autoritária, eu quero ser narcisista, eu quero ser egocêntrica, eu quero ser mandona, eu quero ser arrogante. Será que ela falou, eu quero ser assim? Ela enxerga que ela é assim e ela escolhe ser assim?
Renata, eu acho que depende, porque tem gente, eu vou falar pela minha mãe, tá? Que várias vezes eu falava para ela, se você fez assim e não deu certo até agora, tenta fazer diferente. Porque se não deu certo e você continua fazendo do mesmo jeito errado, entre aspas, muda o jeito de fazer, que quem sabe funciona. E aí ela era teimosa nesse sentido, falava, não, eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo. Não Tá. mudei até agora, não vou mudar mais. Então, vamos pensar aqui no caso da sua mãe, tá? Você era filha dela, Uhum. falando com ela porque ela não mudaria. Não, ela Agora, falava que não ia mudar. Assim, não, é algumas isso. Você como coisas. filha, Ah, você como filha, e eu sim. gostaria que vocês também, tá? Dessa opinião de vocês. Você como filha, falando com ela que ela precisaria mudar, já que não dava certo. Agora, Alguma coisa que ela fez, continuava fazendo do mesmo jeito. Eu falava, experimenta mudar e fazer diferente, porque se você ficar fazendo igual e então, querendo um resultado diferente, não vai funcionar. agora vamos lá, vamos andar uns anos para trás, tá? Uhum. E vamos lá na sua mãe, filha. A sua mãe, filha, ela falava com a mãe dela que a mãe dela precisava mudar e a mãe dela aceitava de boa e fazia mudança? Eu não lembro, porque a gente morava. A gente morou muitos anos afastado em outro estado, e quando a gente veio de volta para o Rio, assim, o que eu lembro com a minha avó e o que a minha mãe reproduzia é que não existia o diálogo. Era faz e ponto final. É o que eu imaginei, porque quando nós olhamos para os nossos pais como filho, nós olhamos para o pai que a gente gostaria de ter. Agora, quando nós olhamos para os nossos pais, eles sendo filhos, nós começamos a entender a atitude deles como pais, né? Então, a sua mãe, como que ensinaram ela a ser mãe? Faz e acabou. Ponto final. Você não tem voz ativa. Então, e isso se replica em nossas vidas. Muitas vezes, as atitudes que nós abominamos mais não existe, gente. Eu vou até pedir para ver se alguém levanta a mão. Existe alguma aqui nesse grupo que é zero problema com mãe e com pai? Levanta a mãozinha. Eu perdi Não meu pai muito existe. cedo, eu tinha 9 anos, mas ele era bem autoritário. Oi? Porém, autoritário, mas ao mesmo. Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos, então o convívio foi muito pouco, mas ele era autoritário, sim. Porém, era um pai que ele era dedicado à família, né? Tinha os defeitos, mas também tinha as qualidades. E Então, minha mãe não, todos minha nós, mãe sempre foi submissa. e todos nós temos, ou com mãe, ou com pai. Ah, Renata, eu não tive, eu já vi casa. Eu não tive mãe e pai, mas teve alguém que cuidou? Tive. E como eram as pessoas? Ah, tal. Ou o tio era assim. Ah, não, só meu tio que era assim, ou avô, ou avó. Gente, nós estamos em um ciclo, tá? Eu gosto muito da expressão que nós somos. O Tiago Cordeiro fala muito isso. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena. E essa vida aqui é aprendizado. Então, aquilo que nós precisamos como seres humanos para o nosso crescimento, nós temos dentro da nossa casa. Agora, como que nós conseguimos não repetir isso? Olhando para nós e tentando enxergar aquelas pessoas que a gente tem alguma reprovação por ela,
no papel que ela exerce na vida da gente. E no nosso papel, né? Embolei tudo aqui. Vamos supor, se eu tenho um problema com a avó, tá? Como foi que a minha avó, como foi a avó da minha avó, entendeu? E aí, voltando, né? A gente estava falando com a Simone aqui, e ela falando dessa dificuldade de ceder. E gratidão, Simone, por compartilhar mais uma vez, tá? Sou muito grata mesmo, de coração. E essa é uma das características, gente. A pessoa, ela traz tanta dor dentro de si, ela traz tanto sofrimento dentro de si, que para ela, tá? Se a palavra sumiu aqui agora, veio 1000 palavras, bloquear, precaver, mas não era essa que eu queria usar, não. Mas para ela se defender, ela ataca. Porque ela foi muito atacada. E isso é uma característica do câncer. Outra característica muito comum. Opa, eu abri aqui, mas não compartilhei com vocês. Deixa eu compartilhar. Eu não sei se nos seus estudos, Renata, você observou isso, mas vamos dizer assim, observava pela minha mãe a agressividade, até na forma de falar, não assim, nos últimos anos de vida dela, ela não permitia ser questionada de nada, ou, entre aspas, vamos dizer assim, que você fizesse qualquer comentário ou crítica com a intenção de ser construtiva, aquilo para ela soava como ofensa. Isso aqui Ela é o que vamos. imediatamente atacava. Isso se encaixa, né, no autoritarismo, tá? Porque, por enquanto, nós estamos dando só as características que quem estiver assistindo e quem for assistir depois vai falar, mas então a pessoa com câncer é um crápula. Gente, nós estamos livres de julgamento aqui. Primeira coisa é isso, tá? Ninguém é perfeito e todos nós estamos em eterno aprendizado. Por isso eu propus essa aula de hoje. E muitas vezes, nem sempre esse autoritarismo, tá? Ele vai ser apresentado pela pessoa, como a Simone expôs o caso da mãe, que brigava, que não aceitava. Algumas vezes, essa pessoa, ela vai aparentar ser uma pessoa mansa, uma pessoa que não reclama, uma pessoa silenciosa. Só, aqui ó, que ela carrega dentro de si. Só que ela manifesta essa revolta, essa raiva que está lá engessada, que está lá arraigada dentro dela. Ela manifesta. Algumas vezes para de falar com as pessoas, se isola de todo mundo. Outras vezes, elas são extremamente submissas em um relacionamento, mas ela desconta nos filhos. Algumas vezes, eles descontam em álcool e bebida, álcool e droga. Mas o mais importante que eu quero que vocês saibam, que aqui nós não estamos julgando o paciente, a pessoa com câncer, mas nós estamos entendendo, procurando entender as emoções que eles carregam dentro de si. Eu coloquei essa aqui, ó. Sabe aquelas pessoas que ficam ruminando? Às vezes não responde, não briga, mas fica ruminando o que fizeram com ele. Tem pessoas que eu já tenho indicado da pessoa que ela veio contar que ela já era viúva, viveu casado quase 30 anos, e ela veio contar
que logo na primeira semana de casamento, o viúvo lá dela, o ex lá, o defunto, tinha feito isso, isso, isso. Ela estava ruminando aquilo ali uma vida inteira. E acaba ela se tornando pessoas amargas. Pessoas de difícil convivência. Ou então, é uma característica muito comum, são aquelas pessoas muito silenciosas em casa, quase não se expressa com os familiares, fala pouco e não é de muito sorriso, dá aquele sorrisinho. Sabe aquele sorrisinho assim, oi, oi, que a gente vê que é mais no rosto só, não é sorrir com os olhos, não é sorrir com o corpo. A gente quase não vê ela gargalhando dentro de casa, se entregando a uma brincadeira. E é muito comum ouvir de familiares, né, que a pessoa sempre foi uma pessoa que na rua era muito alegre, muito espontânea, fazia piadinhas, mas em casa ela não era uma pessoa assim. Então, o principal que eu quero que vocês levem com vocês, que essas emoções, esses pensamentos, essas atitudes, não é porque a pessoa é má, é uma pessoa difícil de lidar? Geralmente, sim. Geralmente eles têm convicções que eles não aceitam ceder. Mesmo aquela que fala pouco. Só que isso é uma forma de se proteger das dores internas. De querer disfarçar toda a dor que tem dentro de si. Porque se eu crio essa barreira, não vão descobrir o que tem aqui dentro. Agora, se eu tirar essa barreira, eu posso estar sangrando e eles vão ver. Então, são pessoas que guardam muita Gente, amargura. Ah, saiu! Que guardam muita amargura dentro de si. Eu atendi um caso que a primeira vez em 6 meses essa pessoa estava bem, era um câncer gigantesco na lombar e nas nádegas, tá? E essa pessoa chegou a receber alta, recebeu alta até do INSS, fez os exames, não tinha mais nada. Passado 1 ano, ela teve reincidência no pulmão e depois nas pernas. E durante o tratamento, nós fomos buscando isso, né? Eu fui induzindo ele porque eu falava, tem uma coisa aí. E o que a parte de nádegas, ele deu na coxa, atrás da coxa. A coxa, tá? É um sinal para nós naturopatas, e quando eu digo para nós homeopatas também. Porque nós precisamos entender de leitura corporal, entender as emoções que estão regendo aquilo ali. E a coxa, nádegas, ela nos dá sinal de passado. Emoções do passado, preso no passado. Coisas que estão ali. A palavra até agora não veio, mas sabe, criando aqueles nódulos energéticos, coisas que estão ali Arraigada. arraigadas. Uma palavra que eu gosto de usar que remete a cálculos, que é pedrificada dentro de si. Porque o câncer ele é o quê? É uma deformação e causa nódulos, né? Então essa coisa já está ali pedrificada dentro dele. E aí, quando surgiu de pulmão, medo. Primeira coisa que vamos pensar, qualquer coisa no pulmão, medo.
medo de ser descoberto, medo de ser desmascarado, medo de ser criticado, muitos medos ali. E no atendimento, tá? Isso depois de 1 ano e meio fazendo atendimento, um belo dia, ele lembrou de um fato que aconteceu com ele. Deixa eu molhar a boca aqui. Ele lembrou que o pai tinha morrido e a mãe, ela tinha, acho que era 6 filhos, não lembro exatos. E tinha filhos mais velhos, ele era o penúltimo e tinha o mais novo que ele. E a mãe, imagina, coitada, a cabeça dela também devia estar louca, porque ficou viúva, com esse monte de filho para criar e tudo mais. Ela quase não tinha tempo. E se tornou uma pessoa muito rigorosa, muito rígida com os filhos. E eu não sei o que lembrei. Ele tinha tido uma discussãozinha na escola e a mãe brigou muito feio com ele e colocou ele de castigo e falou com ele que nunca mais ia conversar com ele. Isso tudo durante esse atendimento nesse dia, tá? Eu atendendo lá, né? Eu viajei aqui, que eu já fui lá no caso dele, lá na frente. Qual é a memória que ele teve? Da dor, do sofrimento. Uma criança de 7 anos perdeu o pai e a mãe não conversava. Eu perdi minha mãe para sempre. Eu perdi minha mãe para sempre. Minha mãe não me ama mais. Ele pegou e escreveu uma carta para a mãe, pedindo desculpa para a mãe de tudo que ele tinha feito e falando com ela que a amava. E ele lembrou que entregou a carta à mãe, que a mãe leu a carta e a mãe falou: "Ah, agora, né? Depois de você me magoar, me machucar e tal." Só que ela começou a rir e ele já tinha irmãos grandes. E essa mãe chamou os irmãos e mostrou a carta para todo mundo. E todo mundo zombou dele, todo mundo riu da cara dele. A mãe mostrou para os tios, a mãe mostrou para os primos. E com o quê? Que ela venceu ele, que ela fez ele se curvar, que ela, né? Ele lembrou desse fato, vocês não imaginam a dor desse paciente. E ele lembrou e me contou que a mãe guardava essa carta até o dia de hoje, até o dia do atendimento. Ele já estava com quase 60 anos. E o incrível foi que aí eu apliquei algumas técnicas de suporte nele, passei homeopatia, e ele conseguiu ver esse fato de outra forma e decidiu ter uma conversa para a mãe, coisa que ele nunca tinha feito, expressando o quanto doeu nele a vida inteira aquele dia. E que ele queria pedir à mãe que a mãe entregasse para ele a carta para que ele pudesse rasgar e jogar fora. E isso aconteceu. Gente, o que vocês acham que aconteceram depois disso? Acabou o câncer dele. Ele só foi reduzindo rapidamente. Vocês viram a origem de toda a amargura? Lógico, tinha amargura, tinha rancor, tinha mágoa. Ele era duro com a família, ele era duro com os irmãos. Ele não que são características do paciente. Ele não demonstrava sentimento, ele não falava eu te amo. Tudo mudou. Ele encontrou um novo significado para a vida dele e ele entendeu a atitude da mãe. Ele entendeu agora, né, que ela fez aquilo porque ela era atarefada, ela estava desnorteada, ela tinha perdido o marido, ela tinha um mundo de filho para criar. Ela não devia estar sabendo nem como que ela ia criar esses filhos. Quando ele entendeu a ação da mãe, tudo transformou na vida dele. Alguém quer fazer algum comentário? Quer? Não. Então eu estou compartilhando a tela com vocês aqui agora. Porque eu coloquei aqui, né? Mama, pulmão, fígado, timo, ovário. Eu peguei só alguns.
e coloquei algo. Se vocês digitarem aí na internet, eu acredito que vocês devem, quem fez curso de homeopatia, deve ter ouvido falar muito desses medicamentos, que eles são um dos mais falados, né? O Viscoalbo, ele é usado até para na oncologia veterinária, ele é um medicamento muito indicado, já houve até, né, o Conselho de Veterinária já tentou proibi-lo para uso humano e falar que ele tem que ser só injetável. Mas e aí? Além desses aqui que eu coloquei, como que a gente vai identificar qual que é bom para qual tipo de câncer? Eu quero a opinião de vocês. Como que eu vou saber? Qual que é para qual tipo de câncer? Qual que é para câncer de mama? Qual que é para câncer de pulmão? Qual que é para... Como que nós vamos saber isso? Acho que mais próximo do si mesmo, né? Da pessoa. Eu não penso em si mesmo, não. Eu penso nas características da pessoa, no medicamento que transmita, né, o maior número de características daquela pessoa, Isso. Que aí, né? dependentes de que seja, que medicamento seja. Isso. Que aí também, né, é o simílimo, né? Que o simílimo, o que que é? O simílimo é o semelhante. O semelhante é aquela pessoa. E a gente não tem, não só os simílimos, que é o simílimo exato, que esse aí é só depois de um bom tempo de tratamento, né, que a gente vai descobrir, ou que se a gente é homeopata, é depois de tomar bastante homeopatia, de se conhecer, que a gente vai chegar nessa similitude total. Mas inicialmente a gente vai procurando o semelhante. E eu fiz esse slide para a gente entender um pouco, tá? Quanto as emoções no geral do câncer. Ficou claro para vocês? Querem comentar? Tem alguma dúvida? Eu, na minha opinião, por mais que às vezes se traduza câncer, mas dessas características que eu vi aí, eu acho que o medicamento que se encaixaria para o câncer não seria o carcinosino, seria cáustico, isso na minha opinião. Então, mas aqui nós demos no passado em todas, tá? Não é todo paciente de câncer que tem todas as características. Uhum. As Mas, em características, geral, eu acho que, assim, pela agressividade, pela essa coisa de mandar, de ter que fazer do jeito que eu quero, que não sei o quê, e de manipular as pessoas, e, enfim, né? De repente, ser a pessoa tão ferida que quer ferir os outros também, pelo simples prazer de ver ferir. Eu acho que a barca, né, que o cáustico tem muito a ver com isso. isso, Né? Uma pessoa também, ácida, vamos dizer assim. também, isso mesmo. E é aí que nós estamos chegando, tá? E como que nós vamos conseguindo? Porque nós vamos chegar no monte inicialmente, né? E como que nós vamos conseguindo chegar mais próximo, mais daquele mínimo momento da pessoa? Sempre observando os sintomas de maior hierarquia e principalmente, né, o REP. Quem lembra o que é REP? Sintomas raros, estranhos e peculiares. Raros, estranhos e peculiares. Tem pessoas que a gente descobre ele facinho, facinho, facinho. Agora tem pessoas que a gente demora um pouco mais para chegar nisso, porque uma característica do paciente de câncer, ele não é muito aberto.
tá? Alguns falam, eu tô aqui porque falaram que isso aí vai ajudar. Ele não quer falar de si. Isso aí vai de nós, homeopatas, nós naturopatas. Por isso que nós temos sempre que entender, não só de homeopatia. Tem não sei o que lá, Albert, que ele fala, né? Que o médico que entende só de medicina, nem de medicina, ele não sabe nada. E eu traduzo para o homeopata. O homeopata que entende só de homeopatia, ele não entende nada. Porque se você não entender do comportamento humano, se você não entender um pouco de metafísica, de leitura corporal, do que cada emoção, você não vai saber guiar o seu paciente. E para a gente conseguir guiar, a gente precisa entender desse lado e exercer a observação, livre de julgamentos. É o que ontem, eu estava dando aula ontem e elas estavam falando, né? Lembrando de uma coisa que eu falei. Porque tem algumas lá que falam, eu nunca vou querer atender um estrupador. Eu nunca vou. Aí as meninas falavam, eu nunca vou querer atender um abusador. Eu falava, então vocês podem ter certeza que esses são os que vocês mais vão atender. Que quando a gente tem uma resistência, é justamente naquilo que a gente mais tem o que aprender. Aí ela lembrando disso, ela falou, nossa, eu fiquei muito em conflito depois daquela aula, porque eu fiquei até com medo de começar a atender, porque eu contei para elas relatos de tudo que eu falava que eu não queria, foi o que mais apareceu para mim, e foi o que mais me fez crescer, como ser humano e como profissional. Então, esse olhar é importante. E você está seguindo uma linha certa, tá? Todas vocês, né? A Neide falou da similitude, a Simone lembrou do cáustico, e eu coloquei esses aqui, por que que eu quero? Porque, igual eu falei, o meu objetivo aqui é despertar esse olhar diferenciado, tá? E parar com aquela coisa de... o que que é muito comum que a gente vê em grupo de homeopata? Ah, não sei quem tá com câncer no pé, qual é o remédio para tomar? Aí a gente vê os outros mandando uma lista lá, esse aqui é para câncer. Tá, esse é para câncer. Mas quem é essa pessoa que tá com câncer no pé? Viscoalbo é um. A coisa mais da Viscoalbo, da Viscoalbo, será que todo mundo é Viscoalbo? Aí, câncer. Deixa eu mudar aqui, peraí. Eu fiz esse slide aqui só para que vocês entendam, tá? Como que vocês vão direcionar nessa anamnese? Mesmo que seja um amigo, um parente, um conhecido, um colega de trabalho que pediu ajuda a vocês. Tá, então vocês já sabem as emoções predominantes no câncer. Mama. O que que o câncer na mama, o que que ele remete? Alguém sabe me falar ou quer me falar? Na mama, tá? Ele remete a abrir mão de si, a abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus projetos pelo outro. Geralmente, mulheres com câncer de mama são mulheres que tiveram um dos pais muito autoritários, que não tinham coragem, né, de falar, não concordo, pai, não concordo, mãe. Então eram extremamente submissas, só que lá dentro elas não são submissas, elas estão revoltadas. Elas estão indignadas de abrir mão de si. Só que elas aprenderam, a mama remete a essa emoção. Elas aprenderam a abrir mão de si pelo outro, senão elas não vão ter amor. Sabe aquela eu tenho que me calar, tenho que ceder para ser amada, para ter o outro do meu lado?
Então, o câncer de mama, ele nos remete a investigar essas emoções na vida dessa mulher. Como ela lida. Porque às vezes ela chega falando, eu não ligo, não. Quando a gente vai aprofundando, ela tem uma grande revolta. Ela tem revolta não só com o parceiro ou com a parceira dela, porque ela se submeteu a tudo. Com os filhos, ela abriu mão, ela adiou seus projetos. Ela adiou a sua vida. Ela abriu mão da sua vida por alguém. E lá, desde a infância, foi assim. Às vezes foram filhas que sonhavam em ser alguma coisa, os pais falavam, não, isso não dá, você tem que fazer isso. Isso não dá dinheiro, isso não dá futuro, ninguém. E elas foram aprendendo. Então, na vida delas, elas aprenderam que para ter o mínimo de atenção de alguém, ou alguém próximo de si, elas têm que abrir mão delas. Só que lá no fundo, mesmo que às vezes elas não demonstrem, elas são amargas, revoltadas. E aí é igual vocês falaram, tá? É buscar essa similitude dessa mulher que abre mão de si. Pulmão, eu já falei aqui, né? Quando manifesta no pulmão, primeira coisa, medo. A maioria dos casos de pulmão que eu atendi são pessoas em casa, autoritárias, ditadoras, arrogantes, mandam, mas elas só mandam em quem estão abaixo delas. Em quem presta serviço, ou nos filhos, ou na esposa, ou no marido. Eles mandam nos familiares. Mas quem está acima deles, eles são extremamente bonzinhos. Com os chefes, com as pessoas que eles consideram que estão acima. São pessoas que acreditam nessa hierarquia, tá? Porque nós somos seres e somos todos iguais, cada um com características e profissões diferentes. Mas o ser humano, ele é igual. Mas existem pessoas que ainda não acreditam nisso. Que um é melhor do que o outro pelo título que ele carrega, ou pelo dinheiro que ele ganha, ou pela posição que ele ocupa. E aí, aquele medo de mostrar que tem medo, as fazem tornar com as pessoas próximas e abaixo delas muito auditadoras e autoritárias. O fígado, ele tem ligação com raiva, irritação, aquela pessoa que tem raiva de tudo, que tem ódio de tudo, que todo mundo faz raiva nela, que ninguém faz as coisas do jeito dela, que todo mundo irrita ela. Mas espera aí, Renata, eu conheço uma pessoa que tem câncer de fígado e ela não é de manifestar tanta raiva assim. Lembra de eu falar que sempre tem os dois lados opostos? Ou a pessoa aparenta ser uma pessoa boazinha, mas ela tem ódio dela por ela não conseguir se posicionar na vida. Por ela não conseguir fazer suas escolhas. E aí, ela tem raiva de si própria. E é uma raiva velada. É uma raiva silenciosa. Geralmente, as coisas que acometem o fígado, porque o câncer, muitas vezes, ele não começa câncer, né? Ele começa ali, um probleminha no fígado, uma gordura no fígado, e vai suprimindo, e não muda a emoção, e toma um remédio, e não muda a emoção, e a emoção continua, e toma outro remédio.
Até que uma hora, quando nós suprimimos qualquer doença, como que ela retorna? Ela retorna igual era antes, ou em menor grau ou em maior grau? Maior. Maior grau, tá? O timo tem a ver com a expressão de si, com a felicidade, com se sentir bem consigo mesmo. Eu atendi um caso de timo, eu acho que eu já mostrei para vocês. Uma coisa que eu recebi dela, eu não mostrei. Uma mensagem. Eu lembrei dessa mensagem aqui agora, vamos ver. Se eu achar ela rapidinho, bem. Se eu não achar, né? E o que que é isso? É esquecer de si mesmo. Julgar assim. A minha vontade é a que menos importa, tá lá no canto, apagada, escondida, deixa ela lá quieta, tá? Ela aparenta, lembra sempre, tá? Que eu quero que vocês sempre lembrem isso. Eu achei uma coisa aqui que eu vou mostrar a vocês. Peraí. Que a pessoa aparenta não está ligando para si. Só que vou deixar ela mais evidente aqui. Só que o que acontece? Lembra de eu falar do guardar para si? Peraí, deixa eu abrir aqui, gente. Trazer para frente. Opa. Vou compartilhar aí com vocês. Aqui, ó. Ela foi fazer o exame. Era considerado um caso que não tinha mais jeito, tá? E aí, quando ela pegou o resultado do exame dela, de lá onde ela estava, ela me mandou. Notícia. Peraí, deixa eu tirar esse negocinho aqui. Notícia pra lá de boa. Fui à consulta de coloproctologista, levar os exames pedidos, a ressonância e a tomografia. O câncer de timo sumiu. E essa pessoa, ela era essa representação que eu tô falando com vocês. Era impaciente, mas ela não era aquela impaciente de andar com os outros, não. Mas como que nós percebemos essa impaciência? Quando a gente fala algo, ela, não! Sabe? Ela tentava conter a sua irritação e a sua impaciência, porque a vida inteira ela esqueceu dela. Ela se ocupou dos pais, porque ela era a filha mais velha. Ela contou que ela deixou de casar por causa dos pais. Os irmãos casaram, ela se ocupou dos sobrinhos. Ela era professora. As irmãs precisavam de alguém para ajudar em casa, porque as irmãs, como ela era mais velha, as irmãs não davam conta de cuidar de casa, ter filho e trabalhar fora. Ela achava que as irmãs não davam conta. Ela ia lá, ajudava as irmãs e ela se anulou. Ela não manifestou o eu, quem ela era. Ela tentou apagar a mulher que existia nela, a sua sensualidade, tudo. Por quê? Porque ela só via assim, eu vim ao mundo para cuidar da minha família. Quando ela percebeu isso e se permitiu ser mulher, expressar esse lado, o lado da sensualidade, o lado atrativo, o lado do brilho feminino. E quando ela entendeu isso, ela teve o resultado que ela esperava.
Peraí, voltou? Até aqui como que tá, gente? Tem alguma dúvida? Tô adorando. Então Legal. agora tem bastante coisa. Eu quero dar uma passada com vocês, mas nós vamos combinar o seguinte. Porque quando eu começo a dar aula, se não bater o sinal e agora online não tem sinal, eu não paro e é cansativo para vocês, para mim, e até a absorção diminui. Tem mais coisas, eu quero fazer com vocês o estudo e mostrar os pontos sutis naquelas homeopatias que eu citei, naquela matéria médica que vocês entendam. Daqui 15 dias eu vou olhar aqui na minha agenda, nós vamos dar continuidade a isso. Porque agora eu quero aplicar em vocês uma técnica de hipnoterapia que eu desenvolvi e que eu aplico nos pacientes com ótimos resultados. Quem está disposta aí a fazer? Eu. Então coloquem, quem Então, agora eu quero coloque saber eu. uma coisa. Eu estou sozinha, não tem ninguém comigo aqui. Posso ser hipnotizada estando sozinha? Não, é uma técnica que ela faz parte, mas não vou hipnotizar vocês, não. Tá? Não, só vou dar um relaxamentozinho. A mais profunda, eu até ensino lá no Terapeuta Milênio. É só para você sentir como é libertador a gente estar em contato e começar a enxergar e ressignificar. Minha companheira é a Lili, olha. Aí, ó, a Lili também vai fazer. E eu tenho uma Lilica. A Lilica está aqui do meu lado. Olha a Lilica aqui. A minha Sofia partiu. Então, eu vou pedir vocês, eu vou colocar uma musiquinha aqui para nós agora. Pronto. Vamos ver se vai. A primeira coisa, tá? Hoje nós vamos trabalhar o auto-amor, o amor próprio. Quando nós nos amamos, nós nos aceitamos com as nossas luzes e com as nossas sombras. Nós paramos de cobrar de nós a perfeição. Então, primeiro, eu quero aplicar um teste em vocês e no final vocês vão me falar. Vamos fazer? A primeira coisa para esse teste, eu quero pedir vocês. Por que tá dando que eu tô offline? Tô não, tô online. A primeira coisa que eu quero pedir vocês é que vocês fiquem em pé. Eu vou tirar vocês do conforto um pouquinho aí e vou pedir vocês que fiquem em pé. Vocês vão ficar em pé. Vão deixar as pernas mais ou menos na direção do quadril, um pouquinho aberta, de uma forma confortável. Vão deixar os braços de vocês. Tá dando para ver? Assim, ó. Tá? E vão deixar. Isso. E eu vou pedir vocês que fiquem em pé. Já estão em pé? Só coloquem ok para mim, quem tá com a câmera desligada. Estou em pé. Ah, tem uma pergunta aqui da Clarissa. Alguma coisa relacionada à maternidade? Depois eu vou responder. Tá, Clarissa? Coloquem ok para mim, quem tá em pé já, que já tá pronta, porque senão, como eu não tô vendo vocês, aí. Ok. Neide também tá ok, Neide? Ótimo. Então agora eu vou conduzir vocês.
os braços ao longo do corpo, Simone, para baixo. Eu vou pedir vocês que fechem os olhos e que façam 3 respirações profundas. Inspira e expira. Solta o ar. E cada vez que você soltar o ar, sente o corpo mais leve, mais solto, mais à vontade. Puxa o ar, solta, relaxando ainda mais os músculos. Isso, e mais uma vez, puxa o ar e solte o ar. Agora com o corpo em pé, com o corpo relaxado, eu vou pedir vocês que repitam o que eu vou falar e deixe o corpo de vocês livre, como se ele fosse um pêndulo, tá? Se ele quiser, ele vai para frente, ele vai para trás. Não force. Observe na hora que vocês falarem a frase para que direção o seu corpo vai. Se é para trás, se é para frente. Então agora nós vamos começar de olhos fechados. Eu vou pedir vocês que repitam a frase. Eu me amo. Em voz alta. Eu me amo. Deixa o corpo solto, Simone, e repete em voz alta e deixa o corpo livre, como se ele fosse um pêndulo. Eu me amo. E deixe que ele vá para frente ou para trás, para onde ele quiser. Agora fala. Eu me odeio. Eu me odeio. Eu me odeio. Agora, só para a gente terminar, eu me amo e deixo o corpo ir. Ele é um pêndulo. Agora, quem quiser sentar, pode sentar e feche os olhos. Feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca. Inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca. Agora, no meio continua de olhos fechados. No meio da testa, vocês vão imaginar a palavra eu me amo. Imagine ela com clareza de detalhes. Que cor que ela tem. E foquem no meio da testa. Eu me amo. E agora, vocês estão dentro de um corredor escuro. Estão andando nesse corredor. Você vê lá na frente desse corredor escuro um espelho. Só nesse espelho que tem uma luz. E você começa a olhar para esse espelho. Se vê aproximando dele.
Cada hora está mais clara a sua imagem. Você se olha no espelho e ele começa a te mostrar tudo que incomoda em você, tudo que te faz sentir incomodada, que você reprova em você. Não tá fácil olhar para esse espelho, mas você quer descobrir. E ele começa a te mostrar o que você considera fraqueza, traços que você vê em outra pessoa e que você não sabia que tinha, e você está começando a perceber em você. Você continua olhando para esse espelho. Agora você vê um balão, aquele balão de aniversário. Um balão gigante atrás desse espelho. E você começa a perceber que aquilo que te incomoda hoje, ou aquelas coisas que estão te incomodando, elas começam a sair de você e se transformar em pequenos balões que estão flutuando e entrando dentro desse balão gigante. Você sente seus medos se transformando em pequenos balões, saindo de você e indo em direção a esse balão gigante. Dores que você estava sentindo, angústias. Quantos balões? Você vê muitos balões saindo de você. E quanto mais os balões saem, mais leve você se sente. E eles continuam saindo e você cada vez mais leve. Você olha para esse balão que está na sua frente. Olha a cor dele. Só que ele é transparente e você consegue ver todos aqueles balões que saíram de você dentro dele. Você vai atrás do espelho, desamarra a corda desse balão, segura e quando você olha para cima, você vê uma luz dourada descendo do céu até você. E você solta esse balão e começa a olhar ele subindo. Ele vai subindo e ficando cada vez menor, subindo, subindo, subindo até desaparecer. E você sente que está banhada por essa luz dourada, que está leve. E você decide olhar para sua mão. Nela está uma linda flor,
uma flor que traz paz, que traz calma. Você cheira essa flor. Sente a energia de amor que ela trouxe para você. E você abre os braços e grita: eu me amo. Eu me amo muito. Eu sou capaz. O meu melhor é mais do que o suficiente. E você sentindo o cheiro dessa flor, olhando para ela, você traz ela consigo. E todos os dias, a partir de agora, ao acordar, a primeira coisa que você vai lembrar é dessa flor e do quanto você se ama. Você se sente leve, feliz, presente. E agora, eu vou contar de 5 a 1 e você vai voltando para cá. Vai relaxando. 5, voltando. 4, sentindo o seu corpo. 3, sentindo o ambiente. 2, comece a espreguiçar, sentir o seu corpo. 1, quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. E na hora que vocês abrirem os olhos, eu quero pedir a vocês que me falem como foi a experiência para vocês. Passou minha dor de cabeça. Só baixar um pouquinho aqui que tá bem alto. Peraí, não tô te ouvindo direito. Passou a minha dor de cabeça. Passou? Passou. Que ótimo, deixa eu te Eu dei colocar uma inteiro na frente. viajada, meio que teve uma hora que eu não estava te ouvindo mais, eu estava vendo outras coisas, estava vendo a Lilica, não aqui do meu lado, mas estava visualizando ela. Nós vamos fazer assim. Eu vou falar com uma por uma, tá? Pra gente. Então, vamos começar. Vamos pedir a Neide, que ela tinha começado antes, Simone. Aí daqui a pouquinho. Achei que fosse falando ela, depois eu. Mas aí só pra gente ter um relato melhor. Neide, você falou que como que foi para você a experiência? Então, quando eu entrei no corredor escuro, né? Logo de lá longe eu vi uma luzinha, assim, alguma claridade, não uma luz. Aí eu fui andando, e a dor de cabeça foi saindo. Aí, conforme fui colocando os meus medos no espelho e nos balões, a dor de cabeça foi aliviando. Passou. E como que E você está até se naquele momento que eu deitei na aula, eu estava sentindo muita dor. Eu ia até parar um pouco e ia ver uma homeopatia aqui, mas aí agora já aliviou. E como que você está se sentindo agora? Tô bem, tô leve. Que ótimo! Então agora eu quero saber da Simone, como que foi, Simone, a sua experiência ao fazer a aplicação? Então, quando você começou a falar do espelho, eu não me via no espelho.
Eu via um esqueleto. Mas isso não é ruim, tá? Eu vi um esqueleto. E aí, uma certa hora, eu comecei só a ver as pernas como se estivesse sendo preenchido, mas depois não visualizei mais, aí comecei meio que a viajar, né? Não sei nem se eu estava te ouvindo direito, né? Você falou em túnel, mas eu vi um outro túnel. Era assim uma parte do túnel que eu vi quando eu fui atropelada, Tá. que era um túnel de luz, mas ao mesmo tempo, como você falava em túnel escura, era esse túnel de luz ia ficando mais escuro, né? Tá. Foi uma Ó, viajada, e fui como para 2015, 2005 que eu fui. que ótimo. A nossa mente, tá? Durante o exercício, ela nos mostra o que nós estamos precisando ver naquele momento e dar curarmos em nós mesmos, tá? Não é todo mundo que vai ver o mesmo túnel, não é todo mundo que vai conseguir focar já na primeira aplicação, tá? Ainda mais se a pessoa já pratica uma meditação, já pratica respiração, que tem uma respiração consciente, que eu ensino, tanto no terapeuta milênio quanto aos meus pacientes. Quanto mais nós vamos ensinando a nossa mente a focar, ela foca mais rápido. Quando nós estamos no início, ela tenta nos tirar a atenção, tá? Mas o mais importante é o que você fez, é fazer, tá? Nós só mudamos a nossa vida quando nós conseguimos mudar os nossos padrões. E esse exercício, ele vai te ajudar nisso. Até se você, né, quiser, eu te recomendo voltar lá no vídeo, ele vai ficar no YouTube, pega só a parte do exercício, coloca, e sabe a hora que eu vou falando? E vai Uhum. fazendo em casa, porque você vai estar treinando e ele vai estar limpando. Com certeza, ele estava limpando coisas relacionadas a esse túnel, a esse esqueleto. Agora, como você está se sentindo após o exercício? Eu acho que eu estava com o ombro um pouco mais tenso, tá um pouco menos tenso. Que ótimo! Que ótimo! Então, gente, vamos só fazer um testezinho. É aquela mesma coisa que vocês fizeram. Eu vou pedir vocês para ficarem em pé, deixar o corpo à vontade. Vocês fazem, por favor, que vocês vão ter uma surpresa. Aí eu vou revelar o que que é aquilo depois. Fiquem em pé, braços ao longo do corpo, deixe o corpo solto, como se fosse um pêndulo. Só coloquem ok, se eu posso começar. Posso começar? Então vamos lá. Deixe o corpo à vontade, solto, e repetem comigo em voz alta para que vocês ouçam. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Isso, deixa o corpo solto. Eu me odeio, eu me odeio, eu me odeio. Agora nós só vamos voltar o eu me amo aí pra gente dormir com o eu me amo. Vou até pedir vocês que batam aqui e só fala. Eu me amo, eu me amo, eu me amo imensamente. Então agora, tá? Eu quero pedir a vocês que coloquem para mim. Ótimo, obrigada. Eu quero que vocês coloquem para mim, ou pode ser no chat, ou pode ser respondendo aqui, ligar o microfone e me responder. A primeira, faça uma comparação. Ó, a Clarice falou aqui, ó, tinha ido para trás no Eu Me Amo na primeira vez. Agora,
fui para frente com o Eu Me Amo. E eu quero pedir vocês que façam a mesma coisa, tá? Da primeira vez, vocês foram para frente ou para trás no Eu Me Amo, no Eu Me Odeio, e depois do exercício, como que foi? Fala para mim, Simone, por favor. Eu estava me sentindo pesada, meio que como se eu tivesse ancorada. Depois, na segunda vez que foi falando no primeiro exercício, eu comecei para frente. E da primeira vez, quando você falou Eu Me Amo, você... Então, estava mais ou menos parecendo uma ancorada. Aí você foi repetiu 2 vezes, né? Aí depois o corpo começou a ir para frente, Tá, isso da última vez ou da primeira vez? da primeira. Ah, Agora não fiz nada, não. tá. E Neide? Eu fui para frente da primeira vez, no Eu Me Amo, né? Mas mais pouco, mas tendendo mais para frente. E Me Odeio indo para trás um pouquinho. E na segunda vez, fui mais para frente, e no Eu Me Amo e no Eu Me Odeio bem mais para trás, quase caí. Agora eu vou revelar. Tcharam, só vou ler o da Kate aqui. E a Kate, ela falou o seguinte: eu fui muito para frente no Eu Me Amo e muito para trás no Eu Me Odeio. Não teve meio termo. E os dois foram iguais antes do exercício e pós-exercício ou teve diferença? Tá. Então é o seguinte, gente. Nós, tá? Nós nos enganamos o tempo inteiro. A nossa mente, eu sempre friso nas minhas aulas, eu acho que nas aulas aqui também eu já falei, a nossa mente mente e ela nos estimula a mentir. Então tem hora que a gente não tá bem, a gente fala que tá, tem hora que a gente não tá se amando, a gente fala que tá. Só que a nossa mente, a fala, ela é muito consciente, tá? Então a gente consegue se enganar. Mas o comando da nossa mente, das nossas emoções com o corpo, não tem jeito, a gente não engana. Então, esse teste vocês podem fazer outras vezes. O que que aconteceu? Quando a gente fala, eu me amo, tá? E vai para frente, é sinal que a gente se ama, que a gente está bem, com amor próprio, se amando bastante, né? Houve algumas diferenças aí. A Clarice falou que ela tinha ido para trás, ela foi para frente. A Neide falou, da primeira vez eu fui só um tiquinho para frente. E um tiquinho para trás. E depois eu fui muito para frente e depois quase caí. Porque, olha para você ver, porque houve uma mudança energética e aumentou esse equilíbrio. Tá? Que nós somos seres que quanto mais equilibrados, né, e harmonizados nós estamos, isso reflete em toda a nossa vida, tá? Não só na saúde física, mas no material, nos nossos relacionamentos, em tudo. Então eu apliquei antes o teste, aí igual a Simone falou, que primeiro ela estava meio ancorada, né? E depois ela sentiu que ela já se soltou mais, que ela foi. E a Kate falou que deu igual nos dois, que todos os dois ela foi bem para frente no Eu Me Amo e eu para trás, e no Eu Me Odeio para trás. Então eu gosto de aplicar esse teste para que ele sirva de parâmetro para vocês verem, né? Rapidinho aqui eu apliquei um exercício de hipnoterapia e que vocês trabalharam o amor próprio, o auto-amor e cada um se libertou aí do que estava incomodando. Tanto que a Simone falou, né? A Neide falou que a dor de cabeça melhorou. A Simone falou que o ombro, né, estava mais tenso. Isso, e ela sentiu um alívio. E por que que eu dei esse exercício? Lembra de eu falar? E é um exercício que eu faço muito. Ele tem outras variações, tá? Quando eu faço para os pacientes oncológicos. E
eu aplico muito, porque lembra que lá no início nós falamos muito sobre energias densas, energias de irritabilidade, de egocentrismo, de narcisismo, de submissão. São tudo energias muito densas. E é necessário que a gente use essas técnicas para ajudar as pessoas à nossa volta e até a nós mesmos. No próximo, nós vamos falar um pouco mais das emoções. Eu quero responder uma pergunta da Clarissa aqui. Na próxima aula, que nós vamos ainda falar do câncer, né, com o tratamento da medicina integrativa para o câncer, nós vamos voltar em algumas emoções, nós vamos juntas ver algumas características de algumas homeopatias, tá? E vamos fazer também, eu vou até colocar mais uma técnica de suporte. E aí, eu vou ensinar vocês como nós começarmos a observar essas. Como é que fala? Ele é conhecido como câncer energético, que são essas emoções que nós já conseguimos detectar em nós, como que nós podemos nos libertar dela, para que nós não tenhamos que ser como os nossos parentes, nossos pais, e sofrer com a mesma doença. Tá bom? Ótimo. Combinado? Na próxima vamos estar aqui novamente. E agora eu quero só pedir vocês que, se possível, que falem, né? O que teve algum insight, teve algo novo, abriu a mente, observou alguma coisa, percebeu alguma coisa que até então não tinha percebido? Se sim, eu vou pedir que comenta. De nada, obrigada a você por estar aqui. Eu voltei assim um pouco no passado, né? E eu tenho dois irmãos, um mais velho que eu, 5 anos mais ou menos, e outro quase 2 anos mais novo que eu. E esse meu irmão mais novo, ele é muito calado, sempre foi submisso ao meu irmão mais velho, né? Que é arrogante até hoje, né? Se acha superior e está sempre dependendo de mim e do meu irmão mais novo. Mas esse meu irmão, ele foi muito traumatizado por conta desse meu irmão mais velho, né? Que sempre destratou. Eu me vi livre dele logo, mas o mais novo não. E eu vejo até uma certa dependência dessa tortura, entendeu? E, Aí, e depois dessa aula, agora esse jeito do seu irmão, você em algum momento conseguiu enxergá-lo de alguma forma diferente? sim. Pode nos falar o que você percebeu? Então, eu vejo assim os medos, né? Comecei a ver os medos dele, né? Assim, o comportamento, ele é muito calado. Na rua ele fala, na rua com os amigos ele é mais falante, né? E em casa ele é muito calado, mas é dependente todo o tempo. Ele mora na mesma Nós rua vamos que eu. falar de uma homeopatia que tem essa característica, tá? E ela, tratando essa característica, é um grande ajuda que você está dando ao seu irmão. Uhum. Na próxima aula nós vamos falar, Tá legal. Obrigada. tá? Obrigada. Alguém mais gostaria de falar? Simone, Kate? Então, como eu falei, eu dei uma viajada, né? E quando você estava falando, não sei porque eu fui parar em 2005, quando eu fui atropelada, quando eu sofri um acidente. E não sei por quê, mas enfim, deve ter alguma coisa lá. Mas teve algum aprendizado para você hoje? Ah, percepções, né, Renata? Que aí você vai, até em relação ao câncer mesmo, porque, vamos dizer assim, o miasma familiar é câncer. Não foi só a minha mãe que teve câncer.
né? Meu avô materno, meu avô paterno, na família do meu avô materno, muitas pessoas. Meu avô materno também teve câncer, então muita gente teve câncer, muita gente da família morreu de câncer, principalmente a minha família materna, E né? agora Então, com essa minha asma familiar aula, teve câncer. você conseguiu identificar algumas das características, né, que nós falamos aqui, que eu ensinei, alguma que você percebeu, não precisa ser em todos, mas na grande maioria dos familiares? Sim. Então, e o meu convite é justamente esse, tá? Você estava aqui no início da aula, né? Que igual eu falei, às vezes é muito difícil para nós olharmos para nós. Só que essas características familiar, o que é que eu oriento? Observe em você, sabe? Se você traz algumas. E você fazendo essa observação, na próxima aula, nós vamos falar muito e falar de medicamentos relacionados a essas características, até para você ajudar os seus familiares, né? Porque eu também venho de família com várias pessoas com câncer, lado materno, lado paterno. E o que que esse estudo, né? O que que mesmo contra a minha vontade, eu tendo pedido para o Pai do Céu sempre, não, não vou tratar câncer, não me manda câncer. E ele falava, vai, que você precisa disso para você se tratar, para você ajudar a sua família. E foi isso que eu fiz. Porque a gente começa a conseguir enxergar até aquele familiar que a gente falava, né? Eu tô lembrando de familiares meus aqui, que eu falava, não quero ter contato, não quero ter contato, eu quero evitar, que é chato, eu passei a enxergá-lo de outra forma. E até tem um relato da Kate aqui que eu achei bem bacana, né? Que ela colocou, é sempre de muita reflexão tocar nesse assunto. E vi vários padrões nessa aula, sabe? A principal característica foi a pessoa doce, que não se deixava abalar, a mulher de ferro, por fora, que minha mãe representava. Então, olha para você ver, ela conseguiu enxergar que eu acredito que até então ela não tinha enxergado essa característica como uma característica, né? é, Falando energeticamente, um câncer energético que pode estar em padrões da família dela. Mulheres que necessitam ainda representar que são fortes, silenciosas, aguentar tudo. E esse é o meu objetivo aqui nessa aula. E eu fico muito feliz da sua participação, de você ter percebido isso, a Kate, a Neide. Eu sou muito grata a vocês. E eu convido vocês para a nossa próxima aula. Eu vou colocar lá no grupo. Eu acredito que vai ser daqui 15 dias, tá? E quero fazer um convite a vocês, né? Que se vocês conhecerem alguém, algum terapeuta, homeopata, quem queira também se interessar por esse assunto, que convide essas pessoas para o grupo. Que quanto mais pessoas a gente conseguir levar esse conhecimento, mais pessoas nós estamos conseguindo ajudar. E a O vida é isso, né? Oi, Simone. E fazer um comentário. Eu assisti uma palestra no segundo seminário de homeopatia popular da região dos Lagos do Serrano, ano passado, de um homeopata de Minas Gerais, que ele é médium e ele recebeu por, vamos dizer, psicografia, não sei como foi, uma forma de tratar através dele a família inteira. É uma espécie de um mapa genealógico que, tratando a si, trata inclusive antepassados e atuais gerações para que aquilo assim interrompa padrões. Muito Uhum. interessante, sabe? Eu ensino isso, eu também, eu trabalho dessa forma, tá? Aqui não dá para a gente fazer tudo, parece constelação familiar, Kate, é porque quando nós nos tratamos, né, energeticamente, porque nós estamos interligados,
tá? Não adianta a gente pensar que a gente é um ser que acabou, que os familiares que já foram, passou. Não, nós estamos todos interligados, energeticamente, espiritualmente falando. É uma coisa, é uma aula bem mais profunda. E eu falei que hoje ia ser 1 hora, nunca cabe 1 hora, sempre 2. Eu quase não gosto da aula. Mas só para concluir aqui, para a gente terminar, tá? Toda a transformação que nós fazemos em nós, só para fazer um resumo disso que a Simone falou, né, do Amaury, quando nós estamos nos tratando, nós tratamos nossos antepassados, tá? E os que vêm, nós cortamos aquele ciclo, né? E os que vêm depois de nós. O Bert Helling fala isso, né? Que quando nós curamos toda a geração que vem depois de nós. E é real. Então, eu não vou aprofundar mais não, mas é muito bacana isso, Simone. Até depois nós podemos pensar e falar mais um pouco sobre isso também, que eu estudo sobre isso também, e é fantástico. Eu acho que você falou Amaury, né? Eu acho que eu sei quem é a pessoa. Mauri Augusto, de Sei, Minas. ele mesmo é. Eu também sou mineiro, uai. Então é isso. E gratidão por vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz que o meu propósito é esse, né? É poder levar, contribuir, levar um pouco do meu conhecimento e da minha transformação que eu conquistei para outras pessoas. E vocês fazem parte, colaboram com isso. Por isso eu sou muito grata a vocês. E um beijão para vocês, uma excelente noite, uma maravilhosa noite, um espetacular amanhecer. É o que eu desejo a vocês com forma de minha gratidão. Beijo. Espero vocês na outra aula. Que nós vamos dar continuidade, vamos desvendar mais coisa aí para a gente ajudar não só nós, mas nossos parentes também, nossos amigos, todo mundo. Isso aí. Obrigada. Boa noite a Beijo no todos. coração de vocês, gente. Namastê. Tchau, tchau. Namastê. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijo.